Se você é iniciante no ramo de criação de sites, eu tenho certeza que você deve ter uma pergunta que assombra muitas pessoas que estão nesse ramo. Quem deve pagar a conta pela hospedagem e pelo domínio? Será que sou eu que vendo o serviço para o meu cliente? Ou será que o cliente que já tem que ter isso contratado e eu não tenho nada a ver com o negócio? Tá? Eu vou te mostrar a minha opinião e aquilo que possibilita mais lucros para você. É uma das coisas que aumentou muito o faturamento da minha empresa com criação de sites quando eu implementei isso nela, tá bom? Eu vou te explicar tudo aqui e eu tenho certeza que são poucas pessoas que falam tudo isso que eu vou falar aqui para você hoje, certo? Vamos lá, meu nome é Marcelo Rocha Designer, caso você não me conheça, convido você a me seguir, acompanhar os meus conteúdos que eu compartilho gratuitamente, que te ajudam a faturar nesse mercado, e também convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber notificações de conteúdos relacionados ao desenvolvimento de sites, web design, como você pode ter um negócio de sucesso nessa área, tá bom? Bom, vamos lá, quem então paga a conta? Antes de mais nada, eu quero que você saiba que o domínio, ele é o endereço do site, www.algumacoisa.com, por exemplo, e a hospedagem é um computador remoto que armazena todos os arquivos do site, tá? Essas duas coisas são essenciais para qualquer site esteja online na internet. Sem elas, não tem como deixar um site online, tá? Agora a pergunta é, será que você deve pagar por esses serviços ou será que o seu cliente deve pagar? Você pode oferecer duas possibilidades. A primeira delas é, quando o seu cliente já tem um domínio hospedagem, alguns clientes já têm realmente, quando a gente atende, eles querem que use o deles. Beleza, você usa o deles. Mas eu, Marcelo, ofereço esse serviço. Como que eu faço para me oferecer esse serviço? Bom, você pode ter uma hospedagem compartilhada, onde você coloca os sites dos seus clientes, tá? Aí as mais comuns que nós vemos, como por exemplo HostGator, Hostinger, enfim, Local Web. Existem essas empresas que oferecem serviço de hospedagem compartilhada. Porém, eu não recomendo, se você quer oferecer o serviço de hospedagem para os seus clientes, que você use um desses serviços. Por quê? Porque ela é uma hospedagem compartilhada. Ou seja, o computador físico onde está o seu site, pode ser que tenha mais 100 mil sites no mesmo computador físico, e se dá problema em um desses sites, de repente você cai o servidor inteiro e você fica na mão, sendo que o seu site está otimizado, está bem configurado, não tem nada demais. Às vezes por um site de um outro terceiro, ele cai. É como se fosse, por exemplo, um apartamento dentro de um prédio, né? Imagina que você está dentro de um prédio de 50 andares, pega fogo em um andar. Uma hora esse fogo vai atingir o seu apartamento, tá? E aí você não pode colocar seus clientes a risco. Por isso que, se você for trabalhar dessa forma, eu não recomendo, sinceramente, que você não use, ou melhor, eu não recomendo que você use hospedagens compartilhadas para você oferecer serviço de hospedagem para os seus clientes por causa desse problema. Você não tem controle sobre o que pode acontecer com outros sites que estão na máquina, tá? E isso pode dar uma dor de cabeça para você e para o seu cliente. Nesse caso, eu recomendo, e aí que tal, detalhezinho, ninguém quase fala isso. Eu recomendo que você use hospedagens VPS, tá? O que é hospedagem VPS? É como se você fosse o dono do prédio inteiro, tá? Existem serviços onde é possível configurar uma hospedagem VPS ou o próprio servidor em si, e aí você tem controle total sobre o servidor, sobre cada recurso. Você consegue aumentar os recursos, diminuir o recurso do servidor. Por exemplo, eu preciso de um servidor que tenha mais capacidade de processamento. Com um clique você vai lá e aumenta essa capacidade de processamento do servidor para ele aguentar mais sites. Ou então você pode precisar talvez de mais armazenamento. Então com um clique você consegue aumentar o armazenamento do seu servidor. E aí você é como se fosse o dono do prédio inteiro, ao invés de ser dono de apenas um apartamento, como é no caso das hospedagens compartilhadas. Quais são algumas das empresas que você pode contratar o serviço de VPS? Eu vou citar algumas delas. Uma delas é a DigitalOcean, outra é a Linode, outra é o Amazon AWS, outra é uma empresa que chama Vultr, V-U-L-T-R, tá? Essas são algumas empresas que oferecem o serviço de VPS. Porém, o serviço de VPS ele exige um pouco mais de conhecimento técnico. Você precisa saber configurar um servidor. Mas eu quero te dizer que esse conhecimento não é absurdamente difícil. E segundo, ele é muito, mas muito valioso. Você não tem ideia de como é valioso. Sabe por quê? Porque quando você oferece um serviço, você tem um serviço de VPS e oferece esse serviço de hospedagem para os seus clientes, você ganha o lucro que as empresas como HostGator, como a Local Web, como enfim, essas empresas de hospedagem compartilhada, Hostinger, o lucro que iria para elas vai para o seu bolso, porque você configurou a VPS e você está servindo o serviço de hospedagem para o seu cliente. Tá entendendo? Porque é muito lucrativo. Você vai ter um custo para manter sua VPS, claro, você vai manter um custo, mas é um custo irrisório comparado com a possibilidade de ganhos que você vai ter. Para você ter uma ideia, eu gasto aqui mais ou menos uma média de 10 a 12 mil por ano pagando serviços de hospedagem, dá uma média de R$1.000 por mês. Porém,
Isso dá um retorno para mim de mais de 90 mil reais no ano, tá? Somente vendendo serviços de hospedagem. Então sim, é possível você ganhar muito dinheiro vendendo serviços de hospedagem, tá bom? Recomendo fortemente que você aprenda a configurar uma VPS. Vale muito mais a pena, tá? E aí, se caso o cliente já tiver a hospedagem dele, tudo bem. Às vezes nós temos que ceder fazendo a hospedagem do cliente. Claro que desde que seja uma hospedagem compatível com o WordPress, né? Se você também trabalhar com WordPress. Por exemplo, se o cliente tem um site no Wix, você não vai conseguir colocar dentro da hospedagem dele que está no Wix um site em WordPress. Afinal de contas, o Wix ele é como se fosse até um concorrente do WordPress, né? Tá bom? E, como eu disse para você, acho que quase ninguém fala sobre isso, porque a maioria das pessoas fala assim, eu recomendo você usar Hostinger, recomendo você usar HostGator, uma hospedagem compartilhada X, W, enfim. E aí elas fazem isso, sabe por quê? Porque quando você clica no link da descrição, você vai comprar a hospedagem com o link de afiliado deles. E eles vão ganhar o percentual da venda por ter indicado. Mas é a melhor solução? Definitivamente não é a melhor solução. A melhor solução para hospedar sites é VPS. E se você sabe montar uma estrutura que você vende o seu serviço de hospedagem junto com o seu trabalho, aí é que o dinheiro começa a pingar alto no teu bolso, tá bom? Vai por mim, é a melhor solução. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer comentar alguma coisa, por favor, fica à vontade aí embaixo, vamos conversar, tá? Eu quero te ajudar e aquilo que eu puder tirar suas dúvidas, enfim, se você tiver sugestões de conteúdos, o que for, eu tô aqui para te servir, beleza? Foi um prazer estar com você, um abraço, tamo junto, valeu e fui!